era, sabidamente, não estou sendo indiscreta, porque está nos livros, ele era homossexual. E ela sabia disso. Então, eu também não teria nem situação financeira, não sei bem. O fato é que isso não ocorre. Mas há uma coisa fascinante. E ela viajou, ficou 15 anos fora, ele teve sua vida, não prosperou o relacionamento, o contato, por assim dizer. Quando, eu diria, 1963, eu teria que ver isso nos livros. Lúcio Cardoso tem um derrame. Eu já o conhecia e ele gostava de mim. Um dia vou contar a história do nosso convívio. Fascinante. Absolutamente, talvez o escritor, assim como o convívio, mais fascinante que eu acho na literatura brasileira. Então, ele tem esse derrame muito forte e é cuidado pela família, claro, mas, sobretudo, pela irmã linda, a mais velha, Lelena, a famosa Helena Cardoso, que publicou no livro maravilhoso, é um livro de memórias, Por Onde Andou Meu Coração, que é a história da família em Minas, os mineiros. É um livro belíssimo, eu acho, muito bem. Então, eu frequentava, às vezes, nos sábados, a casa de Helena, fascinada, porque eu conhecia gente, eu era muito nova. Então, eu não tive dúvida. Telefonei para a Helena e disse: Lelena, o apelido dela, eu gostaria de me oferecer para o rodízio, para ajudar, porque não podia contratar a enfermeira, que era tudo caro, e ela aceitou. E me tocou um dia pernoitar lá no hospital. Queridos, nessa noite que eu estava lá, inexperiente, mas eu estava perto dele o tempo todo, vigilante e atenta, ele tem uma agonia terrível, terrível. Eu saio pelos corredores, grito tal, vêm as enfermeiras, os médicos, e para salvá-lo, veja só comigo, fazem, como é que é? Exatamente. Traqueotomia, né? Exatamente. Rasgam, assim, sem anestesia, rasgam. E ele é salvo. Bom, com o tempo, ele vai para a casa, ele não morre, vai para a casa da Helena, e ele mal fala com enorme dificuldade e anda quase que paralisado, com bengala, assim. Mas ele, para poder salvar-se, o seu espírito, ele tinha habilidade com a pintura. É igual Clarice também. Ele começa a pintar. Aliás, eu tenho os 2 quadros do Lúcio. E começo a vender os quadros dele e a exposição. E lá ele fica com a Helena. Eu, um dia, não aguentei, que eu era muito respeitosa, eu disse: Clarice, visite o Lúcio Cardoso, Lúcio. Não, eu não posso, eu não aguento ver o Lúcio como ele está. Mas ela não queria de modo algum. Eu insisti tanto, que ela aceitou. Você vem comigo. Claro, e fomos as duas. Eu sou testemunha, fora a Helena e mais uma pessoa, mas todos morreram. Eu fui testemunha do encontro de Clarice Lispector e Lúcio Cardoso. Ela, amedrontada, é natural, uma pessoa maravilhosa como o Lúcio, inválido, e ele fica numa alegria extraordinária, os gritos, urrando, sabe, os gritos que ele podia, mas numa alegria imensa. Ela levou uma alegria profunda. E ficamos juntos algum tempo lá, e ele dá um quadro para ela, que eu não sei onde está esse quadro, naturalmente está com o Paulinho, né? Um quadro do Lúcio Cardoso, dá para a Clarice. Então, eu posso falar, por assim dizer, o epílogo dessa amizade, porque eu estava presente. E um dia, eu fui chamada quase de madrugada, correndo, eu devo ter chegado lá às 6 da manhã, que ela estava já muito mal e entrou em coma. Entrou em coma, umas 4 horas. Estavam lá, Paulinho, a esposa, que é um encanto, a nora, as 2 irmãs, Elisa e Tânia, e uma outra pessoa, que eu não sei se era Cileia, isso eu não me lembro. E Olga Borelli, que estava ao lado do leito dela, segurando a mão direita e eu à esquerda.
E ali ficamos. E o engraçado, diante daquela circunstância tão difícil, que me causava tanta dor, eu me levantava, porque eu estava já sentadinha numa cadeira para não ficar em pé. Aí eu me levantava, ia para o ouvido dela e dizia-lhe umas palavras, palavras da amizade, do bem-querer, da proteção, enfim, dizendo-lhe que fosse, que partisse em paz. Essas coisas que a gente diz, sobretudo uma mulher religiosa como eu, né? E assim foi, ela foi embora. Mas há um fato que eu conto, que eu acho importante, que está nesse livro ou em outro. Quando ela faleceu, ela não ia poder ser enterrada, porque ela faleceu numa sexta-feira. Ela não ia poder ser enterrada no sábado, por causa do sábado, né? Então, ela teria que ser enterrada no domingo, no cemitério judaico. Mas a Olga Borelli me chama à parte e diz assim: Nélida, Clarice não pode ser enterrada como judia. Eu levei um choque. Como? Não, porque ela como que se converteu, a expressão seria essa, no cristianismo. Ela é uma cristã. Eu fiquei muito impressionada, eu disse, Olga, isso não pode ser assim. Se Clarice converteu seu cristianismo e talvez desejasse ser enterrada como cristã e receber os sacramentos que correspondem ao cristianismo, ela devia ter nos dito nesse tempo todo, a família, sobretudo, a mim não, a família. Uma família muito honrada, muito decente, muito correta, e uma família judia, judaica. Não é assim, você não pode mudar as tradições, as preces de uma família e inventar ou imaginar, impor uma religião que eles não sabem existir. E aí eu consegui convencer a Olga, mediante a certeza de que nós duas organizaríamos uma missa de sétimo dia na igrejinha ali do Leme, não é na Gustavo Sampaio, daquela, a Ribeiro da Costa, eu acho que é essa, onde ela morou no passado, antes de mudar-se para o Gustavo Sampaio em 1966.